Rayman gritou algo para Snow com desagrado. Ele se afastou mais da cachoeira, para que ela o ouvisse melhor, enquanto ela respondia suas reclamações. O rapaz anotou com satisfação. O apóstolo Rick era muito estúpido, porque ele não queria dizer que tomariam banhos esses juntos. A garota notou que tinha ouvido por amor mútuo entre dois camaradas. As pessoas se acostumam a lavar juntas no rio. Ivan, irritado, gritou que apenas homens ou mulheres se envolvem em obscenidades entre si. E acrescentou que Snow é uma mulher adulta e solteira, e ela não poderia participar dessas coisas. Ivan estava muito vermelho e muito irritado. E, ao mesmo tempo, ele estava nervoso e balbuciando, enquanto o apóstolo Rick Snow o observava calmamente. A garota percebeu que ele falava sério sobre as diferenças físicas nas formas de seus corpos, e acrescentou que ele não precisava se preocupar tanto, porque eles também não têm tais tradições necessárias. Ivan respondeu gritando que, apesar de não o terem, ele entrou na água, o cara e ficou em frente ao apóstolo Rick. Eles estavam em silêncio, cobertos de neve. Olhou em silêncio para as ondas de água dos fortes rios de água que batiam nas pedras. O humor dela sumiu de repente. Ivan respirou mais ar nos pulmões. Ele estava todo vermelho de pensamentos. Ele notou questionando o que era e acrescentou, perguntando-se a partir de que momento tudo deu errado e conseguiu se voltar contra ele assim. Os olhos do rapaz estreitaram-se. As bochechas dele estavam tensas de vergonha. Ele olhou, surpreso, para algum lugar. Snow observou que Frey aniquilou Agnes para sempre. O apóstolo Rick sentou-se em silêncio na água fria. Ela, com os olhos fechados, tinha um rosto sério. Ela pensava em algo. Ivan desviou indiferente o olhar para o lado, enquanto a garota o observava com interesse. Ele observou com sarcasmo que tudo estava preparado. E o personagem principal só fez o golpe final. E acrescentou que Frey levou a história inteira para si. Ivan também observou que o personagem principal desmaiará. Toda a sua Snow disse ao rapaz que ele estava errado em sua afirmação. E repreendeu-o pelo fato de que ele mesmo entende perfeitamente que está errado. Ivan enrugou o rosto com desagrado. E olhou para o lado. Ele observou que bem sabe disso, mas essa informação o irrita. A água deslizou abundantemente pelo rosto da garota. Ela olhou para baixo em silêncio. Apareceu a imagem de um dragão que os atacou. Snow lembrou que ainda lembrava como lutaram juntos, em Demelun, desde o início, e acrescentou que ela também sabia disso na época, que os três se tornariam bons amigos. E apoio mútuo. Ivan desviou o olhar com satisfação. Ele estava sombrio, observou o rapaz. Ninguém está negando que isso é verdade. E acrescentou que, em algum momento, este estúpido protagonista só chegou a um lugar qual ele e a neve não chegaram. Os dois amigos ficaram em silêncio por um breve instante. Ambos olharam para os lados. De repente, Snow olhou para Ivan.
A garota perguntou se foi exatamente por isso que suas vidas foram salvas. Então, Ivan se sentiu desagradado, com os olhos fechados. Ele observou estar muito insatisfeito com a atual situação. E acrescentou que, na próxima vez, ele certamente salvaria os personagens principais, Neve, sem falhar. E o resto, Ivan olhou para algum lugar com o olhar vazio. De repente, o cara percebeu como o apóstolo Rick tremia diante dele. Ivan ficou muito surpreso e seu rosto tornou-se muito vermelho. Ele desviou o olhar e começou a sussurrar. O cara percebeu que o personagem principal ainda era um bandido e tossiu. Ivan observou devido ao forte barulho da cachoeira. Ninguém consegue sequer se comunicar. E acrescentou: não haveria nada para o apóstolo Rick ver aqui. Então ele continuou dizendo que você consideraria opções onde se veem as montanhas mais belas. Lágrimas rolaram copiosamente pelas bochechas de Snow. A garota, envergonhada e impotente. Ela cobriu os olhos com as mãos. As lágrimas dela corriam cada vez mais abundantemente. O apóstolo Rick Snow chorou e resmungou. Enquanto Ivan se afastava dela, constrangido, a cachoeira batia suas correntes de água. Fortemente, ambos, os parceiros, se olharam e conversaram. Neve, limpando, ela notou que na próxima vez ela assumiria essa curva por si mesma. Ela notou que queria chorar de vez em quando. E acrescentou que a garota havia dito recentemente. Disse a ele que a água estava quente. Ela estava triste e chorando. E perguntou se Frey Blake estava com frio. Ivo notou, com agrado, isso poderia ter acontecido. Que ele era tão azarado. Shuei olha para frente com um olhar malicioso e sorridente, repousando os cotovelos no balcão, e diz que voltou vivo. Frey e Isabela o olharam com olhos vazios e simplesmente permaneceram em silêncio, assim que se aproximaram dele. Frey disse que era chamado de homúnculos. Então, por que ele desabou facilmente? E Shuei, ele levantou a mão e disse que tudo era por causa disso. Agora é o período de adaptação. Frey se aproximou da janela e começou a olhar para baixo. Shuia disse que não sentia magia nenhuma. E ele foi perguntado o que aconteceu, olhando para o lado, e com brilho nos olhos. Shuia respondeu que era todo o poder mágico divino. Frey continuou a olhar para a distância. E disse que, no mundo das imagens, ele descobriu como combinar poder divino e mana. E essa nova habilidade permitiu que ele completasse, aproveitar todos esses poderes, sem ter que renunciar ao mana por causa disso. E não aconteceria que ele pudesse manifestar poder divino por meio de mana. Shuia olhou para ele e disse que presumiu que Frey ultrapassou os 9. Frey, no nível de estrela, olhou para baixo com um olhar vazio. E ele pegou emprestado este corpo ao chegar a este mundo. E graças à carne de Frey Blake, ele conseguiu conhecer este nível. Shuia colocou a mão na janela e inclinou a cabeça, dizendo que era destino, em que tudo estava predeterminado. Frey olhou para a mão e disse que era destino, para derrotar o Senhor. Shuhua
começou a se afastar. E disse que para estar ao seu lado, ele também não deve permanecer assim. Freit olhou para ele com um sorriso no rosto. E disse Grande que Shuia falou como se você fosse muito fraco. Suía se virou para enfrentá-lo. E disse o que ele quis dizer é que seu sangue estava fervendo, porque, pela primeira vez em muito ele tempo, tinha motivo para ultrapassar seu limite. Voltando-se para Isabela, ele acrescentou que o curso dos acontecimentos era claramente diferente do que era há 4.000 anos. Antes disso, ele tinha certeza de que o final seria Também seria totalmente diferente. Olhando para ela com confiança, ele acrescentou que devem destruir o Senhor juntos. Sem dúvida. Depois, nos apresentaram frente a um homem de cabelo branco e um ouro de sopa. Isabela inclinou a cabeça com um sorriso. E fechou os olhos, mostrando sua atitude positiva em relação a essa proposta. Somos transportados para um banquete. Vemos diversos tipos de comida na mesa. Muitos vieram à festa. E um deles falou com eles. Todos ouviram-no grandiosamente. Afirmou terem vencido a maior batalha da história. E, em silêncio, olhando para todos, ele continuou gritando que muitos haviam perdido na vida. E havia aqueles que haviam se voltado. A festa de guerreiros estava em pé sobre eles. E olharam para baixo, com rostos tristes. Enquanto o líder do banquete dizia isso, no entanto, ele agradecia por haver quem tivesse sobrevivido. A segunda parte da equipe apenas desviaram o olhar, com as mesmas caras tristes. E o chefe da festa disse que estava orgulhoso. Todos lutaram com as mesmas intenções. E não os perderam agora, neste momento. Frank devorou tudo o que viu com avidez. Isabela Wu olhou com cara de desconforto. Isabela então começou a gritar com ele, que ele não poderia, pelo menos, esperar um pouco. Ao que Freya respondeu que a comida era excelente. Então ela também deveria experimentar, disse o chefe da Apenas festa. Olhou para baixo. Em silêncio, Isabela gritou para Freya. Ele não sente pena do Sr. Tuarik? Quem está se esforçando tanto para falar algo? E ele diz a ela que ela não enfrentou todas as dificuldades. É por isso que ela é tão rude. Freya apontou para Nora e Ivan, perguntando se ele parecia tão simples para ela. Então, por que ela não deveria gritar com eles também? Isabela bateu na mesa com desagrado e gritou que o guerreiro leviano, o mago, e ele eram porque iguais. Ele já era uma estrela 9, mas ele agiu como uma criança. De repente, Ivan entra na briga e bate com toda a força e raiva na mesa, perguntando o que ela acabou de dizer. Quem é o leviano aqui? Isabela ficou muito assustada, até que Frei interveio. Enquanto comiam, ela pediu a Ivan que a repreendesse. Então, Ivan começou a rir de forma estranha, arranhando a nuca e que ouviu que ela curou a mão do mestre dele. Por isso, ele agradeceu a ela e a Nora. Descontraidamente, ela apontou o garfo e disse que não conseguia se acostumar com a mão esquerda. Tuarik, rindo, começou a gritar alto que tudo era como disseram. Mas ele não conseguia acreditar que estava fazendo um discurso diante de pratos requintados. Todas as pessoas presentes estavam muito bem educadas,
começaram a se olhar de maneira estranha, enquanto ele continuava a gritar para que eles esquecessem tudo. E correram rapidamente para a comida. Eles ergueram os copos de cerveja ao mesmo tempo e gritaram para beberem. E dizem que essa Então, foi uma reunião em que a não risada, parou. ninguém falava dos mortos ou traidores, os guerreiros estavam bêbados e alegres. Eles riram e aplaudiram. E a história continua. Parece que eles estavam deliberadamente atrasando o momento em que o silêncio voltaria. Comeram, beberam, riram e fizeram barulho para que o incidente finalmente acabasse. Nora entregou a maçã a Ivan e pediu que ele a descascasse. E não haveria ninguém nesta festa. Eles não sabiam Assim disso. Que o riso parar. Talvez não haja mais chance de rir. Depois, nos mostraram o mundo dos demônios e disseram que havia um significado um pouco diferente. Acontece no mundo dos demônios. Lúcifer estava cercado por muitos demônios. Alguém perguntou a ele por que reuniu todos aqui. Lúcifer mesmo olhou para todos com os olhos meio fechados e disse que os semideuses estavam chegando a estas demônio terras. com Olhos e respiração de fogo, chamado Barbatos. Perguntou o que eram essas pessoas. Um demônio em forma de mosca, chamado Bugabub. Disse que queriam afirmar que o continente não era suficiente para eles. Jepá entrou na conversa e disse que, mesmo assim, o mundo dos demônios não tem valor para eles. Uma garota em um manto rosa, com olhos maliciosos. Riley perguntou qual a diferença que eles faziam, porque ela estava em grande expectativa. Desde que estava interessada no gosto dos deuses demônios. Por muito tempo, Siri cruzou os braços. Disse que não havia nada acima de seus pescoços. Como eles poderiam existir? Barbatos olhou para ele e disse que ele estava tentando brigar com todos agora. O xerife colocou as mãos no cinto e perguntou quem eles achavam que havia desenterrado este inferno de desespero. Barbados ergueu a cabeça e perguntou por que deveriam falar sobre isso novamente. Seus olhos começaram a brilhar com fogo. E ele observou o sumo sacerdote atentamente. Ele olhou para Lúcifer e ficou em silêncio por um tempo. Lúcifer olhou para eles com brilho nos olhos, enquanto perguntavam que foi ele quem convocou os semideuses. Com um olhar muito confiante e irritado. Ele olhou para frente e disse isso. É exatamente assim. Jepar perguntou o que ele estava pensando. Porque como ele poderia Aqueles que convocar ameaçam o mundo dos demônios? Cira atirou o martelo no chão. Com toda quebrando a fundação em pedaços pequenos. Ela pegou as armas em todas as mãos e disse que não gostou nada disso. As faíscas brilhavam nos seus olhos da mesma forma. E eles brilharam com luz ela amarela. disse Que ele os convidava para se divertir, na carta que ele cobriu para o jogo. E assim que o colocaram no lugar do Universal. Ele parou de ver Hu que acontecia diante de seus olhos. Os demônios restantes voaram até ele. Enquanto Shira dizia que se os semideuses pisarem essas terras, eles morreriam em suas mãos. Mas agora ele a irrita mais do que eles. O demônio de fogo ergueu os punhos e disse que, de fato, Asura voltou ao seu melhor.
E ele Seus respondeu. punhos eram mais rápidos que as palavras. Do rosto dela, dava para ver que ela estava muito irritada. Porque ela mostrou os dentes e olhou para ele com ar desagradado, dizendo... Ela sabia que ele era amigo daquela tola, a garota chamada Iris. Lúcifer apenas olhou para frente, enquanto ela falou Iris, que não sabe o que lhe contou. Mas ela ao não levá-los gosta de um lado a outro, ocultando o que, então, sabe, devemos nos armar e enfrentá-los. pelo menos uma vez hoje, Release os olhou com malícia e disse... parecia que eles iam realmente lutar. Lúcifer inclinou-se para Ezura e disse que, se isso a incomodou muito, então ele pediu perdão Mas a a Cira ela, ainda não entendia o que ele queria. E olhou para ele com perplexidade no rosto. E Lúcifer respondeu que queriam revirar um inferno de destruição, devido ao corpo do Senhor Dragão, enterrado ali. Ele a olhou com olhos vazios e disse que este era o objetivo do deus Demiurgo. Então, isso não significava Agora? que não era o momento para criar confusão. Bujo Bob voou até Frey e perguntou sobre o Senhor Dragão. E Lúcifer respondeu que ele foi selado no mundo dos demônios há cerca de 5.000 anos, depois de perder a batalha para o Senhor Demigode. Nos mostraram o esqueleto vazio de algum monstro. Enquanto Lúcifer falava, o Senhor Dragão está ligado ao continente, e assim que ele morrer, a terra firme também perecerá. Então, os deuses o selaram aqui e não o mataram. Para romper essa conexão, Release começou a se levantar do trono, dizendo que o bandido é o Demigod Lord. O que ele vai fazer? Quando ele pegar o Senhor do Dragão, Lúcifer apenas olhou para frente, em silêncio. Perdido em seus pensamentos, a Cira mostrou os dentes, furiosa, dizendo a Release para não falar nada. Lúcifer se aproximou de Cira e disse que, quando a batalha terminasse, ele deixaria o lugar do Grande Duque. Release começou a gritar furiosamente, perguntando se ele era sério. Ele respondeu que jura pelo seu próprio nome. Nos mostraram uma vista de longe, onde Lúcifer diz: ele dirá que entrará em batalha pela última vez e vai dividir suas terras igualmente entre os 5 governantes presentes. Nós vimos como a Assíria, descontente, ela chutou o chão com força, dizendo que não precisava disso, espalhando os braços por todos os lados. Ele disse que, em troca, depois que ela destruir todos os semideuses, ele terá que contar tudo o que concordou. Aquela garota, Iris Fizbane, Release acenou com a mão, dizendo que Iris, claro que é inteligente. Nós vimos a imagem do mundo demoníaco e o sol que estava Enquanto lá. isso, Riley disse que era apenas uma garota humana. Quem conseguiu agitar todo o mundo demoníaco? Freydru ficou atrás de Isabela, agachada. Ela, com os braços estendidos, usava magia curativa em Banion. Quem estava deitado na cama, uma esfera verde brilhou intensamente nas mãos de Isabela, de onde mana saiu em pequenos riachos e vertido no inconsciente. Banian, Drow, quem observa as ações de Isabela, atrás dela, informou Frey, que estava perto, sobre o movimento
de muitos demagogos, e até o Senhor ao mundo dos demônios. Frey olhou para Drew, que contou sobre o objetivo deles. Descobriu os Demigolds pretendiam capturar o Lorde Dragão. Frey estreitou os olhos ao olhar para Drew. Ele perguntou o que o Senhor queria Depois fazer de pegar o Senhor Dragão. Drew respondeu a Frey com a cara impassível, sem sequer olhar para o lado. Ele disse que não tinha certeza, porque ele também não sabia nada sobre isso. Frey desviou o olhar, certo de que essa era a intenção de Íris. Frey olhou novamente para o drone ao seu lado, dizendo que se o Senhor e os demônios tiveram uma boa luta e se enfrentaram, você teria menos a fazer. O que era definitivamente bom para ele. Drew ao lado de Frey. Observou Isabela e contou sobre Íris. Quem disse que era a chance deles? Porque, no mundo dos demônios, grandes príncipes poderiam se enfrentar em batalha, dependendo do estado dos cristais. Crow imaginou as figuras dos 7 príncipes do mundo demoníaco, incluindo Riley e Azura. Mesmo os semideuses teriam dificuldade em derrotar os grandes príncipes. No mundo dos demônios, Troaste permanecia imóvel. Ele expressou sua falta de compreensão da situação porque as ações dos deuses eram estranhas, porque o Senhor não poderia ignorar isso. Ainda assim, ele foi ao mundo dos demônios, mesmo com tal perigo iminente. Uma gota de suor deslizou pelo rosto de Banyon. E Isabela, quem a tratava quando ela ouviu as palavras de Drew? Ela estava claramente nervosa. Frey olhou para Drew. Sugeriu que o valor do Senhor Dragão era demais para eles. Frey pensou, olhando para o vazio. O olhar dele se tornou sério. Frey se virou, dizendo a Brow que, seja como for, poderiam ter certeza de que era a hora deles. Precisavam encontrar os apóstolos Nosdok e Ananta. Frey colocou as mãos dentro e parou, perguntando a Drew se ele achava que, se colocarem 2 apocalipses para dormir agora, a luta no mundo dos demônios se tornaria algo interessante. Drew virou-se, olhando e perguntou se ele sabia mesmo onde estavam os apóstolos. Troel observou a retaguarda do fugitivo. Frey contou sobre o demônio de alto nível, Cautoda, e o rei das trevas Genta. O demônio foi perseguido por Charles e ela precisou entrar em contato com Frey assim que ela encontrou uma pista. Frey parou e disse que tinha certeza de que Rush estava seguindo Genta. Brot virou e olhou para Frey. Quem decidiu se encontrar com o mestre Rushad? Drew olhou para Frey e perguntou se ele falava de Jacadiose. Frey surpreendeu-se com o conhecimento de Drew. Ao ver sua surpresa, Drew disse que Íris informou-lhe sobre tudo. Isso estava acontecendo no momento. Frey, olhando para Drew, elogiou-o pela memória incrível. Drew, cujo rosto nunca revelava emoção, concordou com as palavras de frase. Frey continuou olhando para Drew sem falar. No momento seguinte, Frey usou magia de teletransporte. Seu corpo se transformou em um fluxo de mana azul. Finalmente, ele conseguiu dizer que havia ido para perguntar a localização do casaco.
Eventos mudou-se para a enorme e luxuosa mansão da família Jun. Família em frente à qual um belo jardim foi construído. No meio havia uma fonte. As estrelas e a lua no céu iluminou a mansão de 3 andares da família Jun. Frei apareceu no corredor da mansão. Frei começou a subir as escadas, caminhando para o escritório chefe da família. Neste momento, Shepard estava sentado em seu escritório, na mesa, preenchendo documentos atrás dele. Podia-se ver enormes armários, prateleiras cheias de livros. Sentado na mesa, preenchendo outro documento. Shepard estremeceu ao ouvir passos. O pastor ergueu a cabeça e cumprimentou Frei imediatamente. Quem abriu a porta e entrou no escritório dele? Frei começou a se aproximar de Shepard, dizendo que queria encontrar-se com Jack. Depois disso, ele perguntou o que precisava fazer. Shepard olhou para Frei, em pé na frente de sua mesa. Shepard fechou os olhos e tirou as lentes. Ele pediu a Frei que esperasse um pouco. Frei, apoiado na mesa do escritório de Shepard, olhou para o escritório com expectativa. Em breve, Shepard voltou ao escritório. Com um pergaminho na mão, ele pediu desculpas pela espera. O pastor estendeu a mão com um pergaminho, dizendo que este item foi deixado por Jack. Shepard estendeu a mão, passando o pergaminho para a mão de Frei. Neste pergaminho, o método de entrar em Raidícares foi escrito. Frei perguntou a Shepard sobre este país-ilha. O pastor abaixou as mãos, contando que não faz muito tempo. O mestre Jack entrou em minha carruagem. Depois disso, a comunicação com ele ainda não havia sido retomada. Então, o pastor assumiu que ele ainda estava lá. Frei, olhando o pergaminho na mão, perguntou se ao tal pastor. situação havia sido prevista. Shepard ficou sério. Ele franziu a testa e disse isso. O esconderijo da minha curva era um país extremamente isolado. Mesmo um dos 3 mestres mais fortes, Jacket, tive que esforçar muito para chegar lá. 3. Parado em frente a 3. Shepard, com um pergaminho na mão. Perguntou se era culpa dos semideuses. Shepard lembrou-se do mapa do mundo. Falei sobre It de Micariz. Um país Isso estava totalmente imune às mãos dos deuses. Então, este país apoiava mais isolamento. Frei ergueu a mão, acariciando o queixo. Frei refletiu sobre a estranheza do país, de esconder a minha curva por ser um país isolado. Ainda não estava sob controle de deuses. Shepard caminhou até a mesa e sentou-se na cadeira. Ele perguntou. Frei de repente quis encontrar-se com o mestre Jacket. Frei ficou em frente a Shepard e observou enquanto ele colocava os óculos. Frei, olhando para Shepard, decidiu contar tudo a ele, porque seria melhor para ele. Os círculos também avaliam seriamente a situação real. À noite, ainda se via o céu atrás do escritório de Shepard. O pastor pulou da cadeira, a boca dele abriu-se em choque, e seus olhos, horrorizados, fixaram-se. A mandíbula Frei. de Shepard tremeu. Ele perguntou se Frei realmente destruiu Agnes. O pastor inclinou-se, regozijando-se. Risada curta escapou de sua boca aberta. Depois disso, ele disse, incrédulo:
que restavam apenas 2 apocalipses. Frei observou Shepard, quem, por excesso de emoções, se aproximou da borda da mesa e gritou. Ele estava feliz porque alcançou era algo o sucesso que nem sequer podiam imaginar. Frei permaneceu calmo. Ele decidiu interromper os gritos de Shepard, perguntando: qual era a razão? conexão com o jaqueta foi interrompida. Shepard acalmou, erguendo a mão, contando a Frei sobre o feitiço. Que era? Esse poder foi habilidade habilmente usado pelos magos do leste. Chamou os feiticeiros de um poder semelhante à magia, mas com uma base diferente. Frei, olhando para Shepard, pensou que há 4.000 anos isso não existia. Feitiços era uma técnica desconhecida para ele. Shepard apertou a mão num punho e expressou sua admiração. Ainda não conseguia acalmar-se, porque a esperança finalmente começava a ser visível. O pastor espalhou os braços para os lados, gritando que se livrassem dos 2 apóstolos. Então, o Senhor ficaria sozinho. E eles teriam chances de sucesso. Esta era a chance de reconquistar o continente. Frei estendeu a mão com um pergaminho na palma, dizendo que faria bom uso do momento, e imediatamente Frei se transformou em uma corrente de mana e desapareceu, deixando o pastor surpreso sozinho. O pastor, surpreso, abriu a boca, olhou para o lugar onde o amigo estava. O céu noturno, que estava decorado com lua e estrelas. Tentou bloquear as nuvens. Mesmo no céu, os gritos do pastor foram ouvidos. Que ele urgentemente precisava contar a todos sobre tudo. Nesse momento, Chewie entrou na tenda, onde Bunyan tratava Sabala com as mãos atrás das costas. Ele observou a Sabala de repente. Frei surgiu atrás de Shui, envolto em mana. Shui virou e olhou para Frei. E disse que voltou bem cedo. Frei se aproximou de Isabela, quem estava limpando o suor do rosto, e perguntou sobre o estado de Bane. Isabela limpando o suor com a mão. Cobrindo um olho, disse que os vasos sanguíneos, a dificuldade em retomar sua condição, e que após o descanso de Bane, a energia dela voltaria. Isabela olhou para Bane, inconsciente na cama. Ela decidiu contar sobre a gravidade séria lesão no coração de Bane. Por causa disso, ela não poderia usar não apenas os poderes dos dragões, mas até mesmo Mana Shewei. Ao lado de Frei, falou dizendo que a vida de Banyan é de um mago. Frei parecia desolado ao ver que o fim chegou. Olhando para Ben, Shewei desviou o olhar para Frei, notando seu estado deprimido. Ele assumiu que Bane era uma pessoa muito especial. Ao Frei, Frei olhou para Bane. A boca dela se abriu suavemente, e ele a chamou de mais do que especial. Frei fechou os lábios novamente, tentando falar algo. Mas era difícil para ele. Ao se aproximar da cama de Banyan, ele a chamou de sua única aluna. Ao ouvir suas palavras, Isabela se entristeceu. Os cantos dos lábios dela caíram em tristeza. Choete olhou para a nuca de Frei. Entendendo seus sentimentos, de maneira geral, e apenas Banyan
inconsciente na cama. Não sentiu tristeza ou qualquer outra emoção. Shoeichi se aproximou de... Ele Frei? colocou a mão no ombro, sem desviar o olhar. Frei